RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. Conectividade, pra você, uma casa aqui na FDC agora, esse vídeo no meu fone, o som aberto, não vai entender muito. Agora sim veio a trilha mais famosa, porque a segunda-feira é dia 8 de 6 de 2020. Ribeiro, obrigado, cara. Menos um ano, mais um ano, aqueles 42 de vida, 51 de experiência. Obrigado, Ribeiro, por todos os ensinamentos que tu nos passa, por tudo que você representa para nós na RDC, para o povo do Rio Grande, para a torcida do Grêmio, para a torcida do Internacional. Obrigado, Ribeirinho. Bem-vindo. Muito obrigado. Fico feliz, obrigado pela lembrança, né? Eu fico um pouco tímido com essas. Eu vou dizer porque eu falo as verdades, né? Eu fiz uma ação no Facebook para tirar o dia do meu aniversário, porque eu sempre brigo aqui, ó, quem lembra do aniversário da gente é o Facebook. Mas eu não sei por que cargas d'água não obtive êxito, né? Eu fiz a ação para tirar a data, mas não consegui. Então, eu tenho recebido aí muito carinho de muita gente desde o início da manhã. Aliás, quando eu acordei às 5h30 da manhã, já tinha recados. E eu só agradeço, fico lisonjado. Eu não sou uma pessoa de ficar muito emotiva nessas datas, eu não sou uma pessoa de datas festivas, mas sou eu, né? Mas ao mesmo tempo eu fico bastante envaidecido, né? Pelas pessoas se importarem, mandar um recado legal, alguns ligaram, fico muito feliz, muito agradecido. Eu brinco sempre que é menos um ano, não é mais um, é menos um ano, porque eu acho que, e eu acredito que o nosso destino já está traçado, né? A nossa linha, a nossa trajetória está traçada. Então foi um ano a menos dessa linha trajetória, que a gente não sabe, eu não sei quando terá fim. Bom, né? Com os meus 39 anos, eu fico bem feliz, porque eu tô cada vez mais bonito, né? Mais saudável, mais forte, né? Então tá tudo bem, tá tudo legal, agradeço de coração, viu? Obrigado, Ribeiro. O pessoal de casa não entendeu muito, mas é que o som veio um pouco alto aqui na cabeça, a gente fala as verdades. Eu já abri o programa de uma forma diferente também, e esquecendo de falar que Vogel, conectividade é o que nos une, e CERS, há mais de 50 anos, sendo referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse aí www.cers.org.br. E bem-vindo pela primeira vez aqui no RDC Esporte, Juliano Brito, como vai? Bom dia, né? Vou dar bom dia porque eu não almocei ainda, então vou dar bom dia. Bom dia, Gui. Ribeiro, parabéns mais uma vez também. Já deu parabéns para ele no off. Thiago também. Tudo certo. Bom dia, boa tarde para quem já almoçou. E vamos falar um pouquinho da vida aí de futebol. Obrigado pelo convite. Gosto muito da RDC TV, pela qualidade, enfim, pela novidade. Bacana estar com vocês. Poxa, obrigado mesmo. Agora, no mês de julho, vamos completar 2 anos no dia 2. Que honra estar fazendo parte dessa história. E para falar um pouquinho de filme, futebol, internacional e bastante filosofia, Thiago Suman, bem-vindo. Muito bom, valeu, Guilherme. Sempre bom estar com vocês e constantemente a gente tem tido essa felicidade. Desejar o feliz aniversário para o Ribeiro hoje, com o que eu costumo desejar. Sabe que, Ribeiro, que eu sempre gostei de fazer aniversário, diferentemente de ti, mas ao longo do tempo em que a gente vai calcificando algumas coisas na vida, eu passei a não gostar. Esse ano foi um ano que eu não gostei de fazer aniversário, acho que pelas características da pandemia, assim, né, que está nos rodeando, porque cheguei na casa dos 30 e aí tu vai vendo um pouco diferente o panorama das coisas, mas independente disso, depois de certa idade a gente não cumpre mais a etapa do aniversário. Vou dizer que a gente não fica mais velho, a gente fica mais experiente, então faz parte do processo. De qualquer maneira, é inevitável te desejar boas energias,
não que tu as receba, mas que tu continue as emanando, porque tu recebe muito boa energia, porque é só o que tu exala, né, quando a gente convive contigo. Então que tu continue emanando e sempre no sorriso que faz parte aí da tua característica, tá? É sempre muito bom estar com vocês e hoje especialmente estar com o Juliano, que como eu te disse, Guilherme, é mais do que um colega de profissão, porque eu sou narrador identificado com o Internacional, ele narrador identificado com o Grêmio, mas é um irmão, um compadre que a estrada me deu e é muito legal a gente poder estar dividindo um espaço, por isso até fiquei feliz quando te indiquei, tu foi chamar ele, porque a gente tem poucos momentos que a gente já dividiu bancada. Mas muitos momentos que a gente divide a vida. E acho que esse é um dos grandes assim, símbolos que tem que ficar. E o Ribeiro fez uma cara, e eu vou te falar, Ribeiro, tu não vai acreditar, eu vou contar uma aqui em primeira mão, viu? Ninguém sabe Não, essa porque ainda. tu falou da Mas vida. eu casei. Tu falou da vida, a vida é tudo. Casei o Juliano Brito, e quando eu digo casei, não é que eu apresentei ele para a senhora dele. Eu fui o celebrante do casamento do Juliano Brito com a Fátima, né? Que é uma experiência única na minha vida. Nunca tive aspiração para padre, nunca imaginei casando ninguém, e foi um convite do Juliano, que é algo das coisas que eu guardo com o maior carinho. E acho que esse exemplo é um exemplo legal da gente contaminar as pessoas em época de intolerância, que o narrador do Internacional foi o celebrante do casamento do narrador do Grêmio. E acho que isso tem que pegar, em vez das pessoas criarem, né, as distensões, as ilhas, os conflitos, e olhar no bastidor o quanto a gente se gosta, o quanto a gente tem como referência, e a gente levar um pouco isso para o mundo que está precisando, viu? Ribeirinho, é mais ou menos isso, né? Essa grenalização na vida, na política, no esporte, tem que acabar. Sabe que eu fico muito tranquilo para falar sobre isso, porque eu sou um cara que adora polêmica, né? Que adora. Às vezes até faço de propósito, quando tá tudo muito bem assim, para dar uma apimentadinha, tá? Para ter graça e tal. Embora realmente eu tenha alguns conceitos que fogem um pouquinho do politicamente correto e tal, enfim. Mas sobre o que o Thiago falou, eu enquanto não só como homem de imprensa, mas como cidadão, e aí eu sou mais velho que todos vocês, né? Não, eu sei que não parece, mas eu sou mais velho que todos vocês. Parece. Eu realmente aprendi já faz algum tempo, né, que dentro do radicalismo nada se cria, nada se cria. Né? Então, e vale para tudo. E como é nosso programa de esportes, eu diria o seguinte: semana passada, por exemplo, né, se a televisão aí voltou o Mundial do Grêmio. Ontem, o Mundial do Inter. E as pessoas, ao invés de festejarem, elas se preocuparam muito mais em atiçar a rivalidade, né, colocando situações desfavoráveis ao rival, do que propriamente valorizar a sua própria conquista. E tudo bem, eu entendo que isso aí é a rivalidade, que o torcedor é assim. Eu brinco dizendo que o Colorado tem Colorado que é mais anti-gremista do que Colorado, e tem gremista que é mais anti-colorado do que gremista. E é um negócio assim. Eu não vou ter a pretensão de acabar com essa cultura, porque a nossa cultura é assim, né? Na nossa terra do Asterix e do Obelix aqui, nós somos os gauleses, né? A nossa cultura, o nosso galpão é assim, e eu gosto dela assim igual, entendeu? Só que tem que existir vozes, como pretensamente julgo ser as nossas, de que isso não leva a nada. Nós temos que o gremista e o Colorado têm que se enfrentar. A rivalidade proporcionou que essa cidade de Porto Alegre, minúscula diante do mundo, tenha 2 campeões do mundo. Se você for ver grandes capitais do mundo, não tem. Não tem um, imagina 2 campeões do mundo. Então, nós que tem que ter, e eu fico muito feliz que o Thiago, que o Júlio, tem que ter voz racional, né, diante desse quadro, porque senão nós vamos surtar aqui, né? Então, que bom que seja assim. Juliano, pouca racionalidade nos torcedores. Pois é, uma coisa maluca, né, pessoal? Porque
a gente vai para as redes sociais, principalmente depois do jogo de ontem e do jogo do Grêmio também, domingo passado, e tu vê que a galera se preocupa, que nem o Ribeiro falou, o Thiago falou, em atiçar mais o outro lado do que propriamente tu comemorar, tu festejar, né? E tem uma rede em específico, que é o Twitter, que, meu Deus do céu, é uma rede que os caras odeiam muito mais do que amam as pessoas, que para mim é um sentimento que falta muito no mundo hoje em dia. Eu acho que falta muito mais amor e empatia no mundo, e por isso que a gente está passando por tanta coisa, e coisas grandes, né? A gente está passando, que os livros de história vão contar mais para frente, né? Briga contra o racismo, briga contra o fascismo e tudo mais, justamente por isso, porque falta mais amor nas pessoas. E aqui no estado, né, existe uma loucura, às vezes, de grupos pequenos, tanto da parte da torcida do Inter como da do Grêmio, que parece que é muito mais antigremista, anticolorado do que torce para o seu time, né? Então, por isso que eu me preocupo muito, eu como identificado, né, como cara da crônica esportiva identificado com o Grêmio e à frente da Rádio Pachola, tentar fazer um trabalho que esquece um pouco o lado vermelho, mas não esquece no sentido de ignorar e dizer que não, existe um time menor na cidade, não. Esquecer no sentido de não falar nada, né? Eu acho que a gente tem que informar muito bem o lado azul da força, tem que trazer muita informação de qualidade, tem que buscar sempre a verdade, né? E se a gente puder ajudar o clube de alguma forma, daqui a pouco até não divulgando alguma coisa de negociação e tudo mais, para não atrapalhar, já que somos gremistas, a gente pode fazer também, né? Não tem por que não fazer. E, cara, vai ter a galhofa, como a galera diz, com o lado do Inter, cara, vai ter quando ganha um Grenal, né? Enfim, quando o Inter cai de alguma competição, é normal, é sadio, é do torcedor. Mas aquela loucura, aquela coisa de ficar o tempo todo em cima, porque existe a IVE, né, imprensa vermelha, porque tem o sistema azul, que nem o Baldasso fala. Cara, eu tô há 4 anos no meio, eu tô há pouquíssimo tempo, né? Vocês estão há muito mais tempo que eu. Agora eu vou ter que entregar a idade do Ribeiro. Eu cresci assistindo o Ribeiro na TV, né? E Acho que o todos. Suma é o... Acho que todos. O Suma, apesar de ser mais novo que eu, ele tá há mais tempo na crônica esportiva também, é um cara que eu sempre admirei como narrador, eu também, né, sou narrador. E, cara, não existe esse lance de IVE, de imprensa azul, entendeu? Cara, vai ter um ou outro que vai estar mais em evidência, a imprensa vai falar alguma coisa e vai puxar, entendeu? Mas, enfim, eu acredito mais ou menos nisso, é informar com qualidade e fazer aquela galhofa sadia, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Tiagão, e de ontem falando de futebol, assistiu o Internacional, não assistiu, mas tu relembrando, hoje, o time de Eduardo Cudê pode ser o melhor do século? Tem condição para ser melhor do que aquele de 2006? Assim, eu assisti ontem, tá? Não, te confesso, eu não vi todo o jogo, porque eu tô no meio de uma monografia, e aí eu olhei todo o primeiro tempo, depois eu olhei o gol do Gabiru e os minutos finais, assim, aquele momento para mim que ele é, como eu costumo dizer, o solo de guitarra do Jimi Hendrix é o Yarley naquele escanteio, aqueles 3 minutos de virtuose pura, muito improviso e uma energia muito louca pulsando nas artérias de todos nós, né? Não vi todo o segundo tempo por si só, tá? Embora talvez eu tenha feito melhor para mim, porque o segundo tempo, antes daquela reta final, é quando o Barcelona começa a querer crescer no jogo, então eu vi a parte que realmente nos carregou no colo. É muito difícil essa comparação, Guilherme, porque, poxa vida, a gente não conseguiu ver nada do Eduardo Cudê, é muito incipiente, né? A gente não viu a metodologia de jogo aplicada, a filosofia, a gente viu ainda muitos resquícios a serem corrigidos dos trabalhos anteriores. Eu não digo só do Odair, porque vem uma sequência de impressões de outros técnicos sobre o grupo de jogadores, né? Que teve uma transição de técnicos muito constante, e o Eduardo Cudê vem para quebrar essa estética, vamos dizer assim, de futebol e propor algo que chute para um outro lado. Tem todas as credenciais possíveis para marcar época, mas isso não quer dizer que vai fazer, né? Não estou aqui dizendo nem pelo bem nem pelo mal. O problema é que quando a gente equipara com um time do Abel Braga, que é um técnico que é um totem dentro do Internacional, e que um time que chegou ao apogeu, qualquer coisa é menor, né? Para que eu consiga equiparar o Eduardo Cudê, ele tem que, no mínimo, jogar de igual para igual com um time grande no Mundial de Clubes, né? Para eu poder ter esse elemento de comparação. Não estou dizendo que ele tem que ganhar do Barcelona. O Grêmio perdeu para o Real Madrid, mas perdeu por um gol numa bola de falta, numa barreira que abre. Jogou de igual para igual. O Inter ganha do Barcelona, um Barcelona com o Iniesta, um Barcelona com o Ronaldinho, um Barcelona com diversos jogadores de qualidade, com o Puyol e tal, de igual para igual e ganha. O mínimo que o Eduardo Cudê tem que perder de 1-0 para o Barcelona, para o Real, para o PSG, sei lá qual será o
time, o Liverpool, sei lá, para a gente poder equiparar, porque aí são valências iguais. Hoje eu tenho uma expectativa, uma torcida, e a história consagrada e sacramentada do outro. Daí fica difícil criar o parâmetro. Ribeiro, tu viveu muito em 2006? Sim. Claro, eu agradeço ao Juliano aí pela referência, tá? Só que tu deve ter começado muito cedo a ver televisão. É por isso que tu acha que isso mas assim, eu comecei e quando a dupla Grenal foi através do Internacional em 75, ele avançou o Mampituba em termos de conquistas, e ele começou a adquirir essa grandeza que nós nos orgulhamos. Eu era ainda uma criança, né? Mas já acompanhava. Eu me lembro, eu dito isso, que eu sempre fui imparcial desde pequeno, porque eu ia nos dois estádios. Eu ia no Beira-Rio e ia no Olímpico. Né? Então era um negócio impressionante. A minha vida sempre foi imparcial. E eu acho o seguinte, ó, eu temo muito essas comparações, porque é tudo muito circunstancial, entendeu? Depende do grupo, depende do adversário, depende do momento, depende do momento do esporte, porque o próprio futebol ele mudou bastante, né? E ele vem se modificando. Se vocês observarem, e agora o tempo da pandemia nos proporcionou, especialmente para os mais jovens, a fazer comparativos. Olha como é que era na Copa de 70, como é que se jogava, 74, 82, a velocidade da bola, os esquemas táticos, o próprio perfil do jogador, o biotipo dele. Então, essas coisas se modificaram muito, sabe? É a mesma coisa que dizer, será que o Pelé jogaria tudo o que ele jogou se fosse hoje? Não dá para a gente saber, né? A gente pode fazer uma previsão pelas valências físicas que o Pelé tinha. O Pelé já era um super atleta quando jogava, né? Eu acho, mas aí é só um achômetro, que ele seria a mesma coisa, porque ele se adaptaria a isso aí. Eu acho que o Messi seria um grande virtuose, né? Também em outrora, porque te vê pelo perfil do jogador. Né? Alguns não, mas isso aí também é muito complicado. Então eu evito qualquer tipo de comparação. Eu acho que o Kudê está dando uma amostragem muito boa, e certamente o Inter, como eu tenho dito, foi um dos clubes que mais se prejudicou nessa parada, porque estava numa curva ascendente, embora, né, a gente tenha que admitir que a régua do Internacional estava bem baixa. E quando você cresce numa régua baixa, evidente que os seus números são muito positivos e aparece mais. Né? O Grêmio, por exemplo, que tem uma régua alta já há algum tempo, ele está com dificuldade para se manter naquela régua alta. E esse ano provou isso aí. Então, eu não vou comparar atrás, eu vou comparar momentos presentes, que eu acho que fica mais fácil até para o torcedor, para o seguidor, para quem nos acompanha entender o que a gente quer falar. Juliana, a gente aborda muito aqui no RDC Sport que o Grêmio ele vem numa constância, vem no modelo de jogo que o Renato Portaluppi implementou lá no começo. Claro, mudando as características, mudando alguns jogadores. E naquele escalonamento, sai Pedro Rocha, vem Everton, provavelmente o PP, sai Arthur, vem Matheus Henrique, e a gente vai indo nessa questão. O Grêmio já estava aqui, o Internacional estava subindo. Tu acha que nesse momento, até pelo último clássico Grenal, os dois estão mais ou menos na mesma linha? Ou tu acha que tem uma desigualdade muito grande ainda? Eu acho que o Grêmio, ele precisa primeiro ter o Grêmio está passando por um momento de transição, né? Então, a gente começou o ano sem ter um camisa 10, e isso aí pesou muito, mas pesou muito pro jogo, pro tipo de futebol que o Grêmio joga, que é um futebol do tic-tac, que a gente costuma dizer, né, do toque de bola, carimbar a bola até poder achar o espaço, meio que um jogo de xadrez, assim, de muita paciência, e para mim tem uma peça fundamental nesse esquema, que sempre que jogou o Grêmio foi bem, né? Claro, o Grêmio completo, né? Não é um Grêmio sem todos os seus jogadores, que é o Jean-Pierre. Para mim, o Jean-Pierre é um baita jogador, é um cracaço. Eu sou muito fã do Jean e falo às vezes com ele também. Ele é uma pessoa sensacional também fora de campo, né? Um cara que abraça muita causa social e tudo mais. Mas enfim, falando mais do futebol, cara, o Jean-Pierre faz muita falta no Grêmio. E a gente vê que no Grenal da Arena
que o Inter foi muito bem no segundo tempo, perdeu 2 oportunidades ali de ter matado o jogo até, quando o Jean-Pierre entra, o Grêmio começa a jogar melhor, né. Eu vinha criticando um pouco o trabalho do Renato do ano passado para cá, porque o Renato vem teimando com algumas coisas, né, eh, substituições muito parecidas, troca 6 por meia dúzia, o Grêmio não se reinventa muito, não chuta muito no gol, toca, 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 toca e não tem muita profundidade, objetividade, não tem muita amplitude, como diria o Roger Machado. E eu não sei, né? E aí eu prefiro ver o Grêmio completo se o Renato daqui a pouco não bateu no teto. Não chegou naquela hora de tipo assim, ó, não consegue tirar mais nada dos caras. Como aconteceu com o Roger aqui, né, em 2016. E eu sou fãzaço demais do Roger. Até se um dia o Renato sair, eu quero o Roger de volta. Mas o Grêmio qualificou demais o plantel. São 7, 8 mudanças no grupo de jogadores. A gente sabe que é complicado a adaptação de todos. Tem muito jogador que não dá certo aqui, vai dar certo em outro lugar, né? Tem toda uma pressão da torcida, porque o Grêmio já vem, né, numa fase boa, com títulos, vitórias em cima do Inter e tudo mais, tem uma invencibilidade enorme de, pô, não leva gol desde setembro de 2018 no Clássico Grenal, isso é grande, perto da, né, comparado à nossa rivalidade que a gente tem aqui. Então é um Grêmio que está meio instável, que está passando por um momento de transição e vai ser um ano bem complicado, sabe? Vai ser um ano bem complicado para a conquista de títulos, a expectativa é grande porque o plantel é muito qualificado, talvez o mais qualificado em nomes dos últimos anos, né? Mas ainda não se encontrou, ainda não jogou aquele, tipo assim, ó, tá, agora o Grêmio encaixou, deu, agora só vai. Eu ainda não vi. Tu acha que ele é mais qualificado? Tu acha que ele é mais qualificado do que o de 2017? Cara, que o de 2017 é que nem o Thiago falou, né? É um time que foi campeão, né? Então, o mínimo que vai ter que acontecer é chegar numa final de Libertadores e jogar muito para eu poder dizer que não, é tão qualificado quanto o de 2017. Né, o de 2017 a gente tinha um jogador que era extra classe demais, que é o Arthur, né? Que foi um jogador que jogou uma final e foi melhor em campo em 45 minutos jogados só. Jogou um absurdo contra o Lanús lá na Argentina. Mas eu acho que ainda não. Eu acho que ainda tem que provar um pouco mais, tem que entrosar mais. E eu vejo que o futebol de hoje em dia, e aí a gente compara muito com o Flamengo, né, que é o time que está lá em cima, é muita velocidade, é muita intensidade. E aí eu tenho algumas restrições em relação ao próprio Diego Souza, que está bem, é um matador, mas ele não tem toda essa velocidade, essa intensidade na frente. Eu quero um time intenso, né? E na hora da onça beber água vai exigir qualidade. Isso vale para Grêmio, isso vale para o Inter do Cudê aí também. Né? Na hora que o bicho pegar, se tu não tiver 11 jogadores de qualidade, tiver um que possa comprometer, cara, tu não vai conseguir avançar, é muito difícil tu vai conseguir conquistar alguma coisa. O futebol tá cada dia com mais qualidade, mais intensidade. Tiagão, Renato pra ti também já bateu no teto? Não, o Renato, o problema assim, a gente tem que cuidar, porque quando fala de um trabalho sobre o Renato, são muitos ingredientes a respeito do Renato Portaluppi, né? Sempre que tu faz alguma análise do Renato, entra como tempero o ídolo, entra como tempero o cara que tem uma estátua na esplanada do Grêmio, e isso muitas vezes meio que confunde a análise, né? Faz com que o torcedor não aceite, às vezes, argumentos técnicos sobre o trabalho como técnico, né? Técnico de futebol. A gente tem que separar as coisas, né? Depois, em algum momento, quero falar sobre o Fernandão, e o Fernandão foi o jogador X, um gestor de futebol Y, um técnico Z, né? E para a história é um personagem A, vamos dizer assim. Então, o Renato ídolo é indiscutível, o Renato com trabalhos de campeão é indiscutível, mas nós que sempre na imprensa pregamos pela estabilidade de um trabalho, também temos que saber argumentar quando da necessidade de um oxigênio para as carreiras dos técnicos e para a naturalidade dos elencos. Eu vejo que o Renato tirou todo o seu repertório para fora. O Renato vomitou, assim, com perdão da expressão, toda a sua possibilidade ao longo da sua estada no Grêmio. Eu não vejo o Renato tirando mais coelho da cartola. Eu não vejo mais o Renato tendo insights assim que possam salvar o Grêmio. Mas é uma análise circunstancial. Eu vejo que o Renato vai passar por um grande teste de fogo, porque toda análise que o Juliano fez agora, ele está fazendo uma análise com base no Grêmio pré-pandemia. O Grêmio pós-pandemia pode mudar a fotografia, o Grêmio pode perder o PP e o Everton. E aí o Grêmio tem um agravamento assim incomensurável, a menos que tenha dinheiro e criatividade para buscar dois caras da mesma estatura, o que é muito difícil. O Renato vai ter que parir bigorna, porque já perdeu o Caio Henrique. Então, perdeu o Caio Henrique, PP e Everton, é um time quase que... olha, não quero exagerar, mas é 65% do time do Grêmio. Então, ou o Renato mostra que tem muito mais da onde veio, ou seria interessante para o Grêmio testar outras
personalidades, estratégias, filosofias, metodologias de futebol. Ribeiro, por que tu acha que o Renato não altera o modelo de jogo? Não joga com 3 zagueiros numa partida, depois não joga com 2 travantes fixos. É só quando aperta aos 40 do segundo tempo que ele mexe. É que quem me acompanha sabe o que eu penso. E estendendo um pouco o que o Thiago falou, o Renato, na sua carreira toda como treinador, nunca foi autoral. Né? O Renato não é de tirar coelho da cartola. O Renato, ele é um lapidador. E ele fez de forma brilhante, né, ao lapidar um trabalho que ele recebeu de presente do Roger. Né? E só que isso teve um limite. E quando o limite chegou e o Grêmio foi marcado, que é o que eu espero que isso aconteça rapidamente com o Flamengo, que quando o Flamengo, os clubes aprenderem a marcar o Flamengo, acaba a festa. Né? E isso é normal, porque todo ciclo se encerra. Então, mas o Renato não e não vai tirar coelho da cartola, porque o Grêmio ele teima em jogar da mesma maneira. Por que ele teima? Porque ele só sabe jogar assim? Porque ele só tem jogadores... Não, é porque o Renato não é um profissional de começar um trabalho do zero. Nunca foi assim em toda a sua carreira como treinador. Né? Bom, mas ele tem outras coisas que o beneficiam, né? Por exemplo, o Roger é um cara que sabe trabalhar do zero, mas falta ao Roger, e talvez pela sua inexperiência, por ser um técnico emergente, dar o recheio, a competitividade necessária para o clube, daquele momento decisivo, ir para a linha de frente. Os times do Roger não conseguem isso. Eles conseguem ir bem, de ver que é um trabalho semeado, ele faz campanha, mas chega na hora H, o time cai. E ele não consegue dar ao time, né, aquele molho especial que faz o time ser campeão. E o Renato tem isso de sobra. Né? O Renato tem um discurso, o Renato é líder de vestiário, o Renato tem as suas ideias sim, mas ele não é autoral. Eu acho, e aí eu tenho essa opinião já há algum tempo, que o Grêmio teria que ter alguém, né? E acho que o Alexandre Mendes também não é esse cara, porque o Alexandre Mendes é o cara de método. Né? O Thiago, que é professor, sabe bem o que eu quero dizer. O professor, para ele dar aula, ele não basta ele ter conhecimento do assunto, ele tem que ter método. Né? É como um jogador de futebol. Nem todo jogador de futebol vai ser um excelente comentarista, porque ele pode entender de futebol, mas se ele não souber passar isso para o telespectador ou para o ouvinte, não adianta nada. Né? Aquela história. E para ser treinador também, não adianta o cara ser um grande jogador. Se ele não souber passar para o seu grupo tudo aquilo de conhecimento que ele tem, se ele não tiver método, não vai adiantar. Então, o Renato não tem método, mas quem dá método para ele é o seu auxiliar técnico. E o Renato, o que ele faz? Ele dá um molho especial. Né? Ele assume a responsabilidade e vai para a linha de frente. O Filipão é assim. O Filipão não é um cara de método. Né? Quem dá o método é o seu auxiliar técnico. Né? E o que eu quero dizer com isso? Que o Renato, para mudar esse Grêmio que está aí, olha, eu vou me surpreender muito. Porque o que acontece? O Grêmio teima em quê? Nós temos que ter um substituto para o Arthur. Nós temos que ter um substituto para o Luan. Nós temos que ter um substituto... O Pedro Rocha veio o Everton, saiu o Everton, tem que ter o PP. Quer dizer, ou seja, é a manutenção do status quo. E esse Grêmio desse status quo, desde 2018, está marcado. O Grêmio não consegue ser mais aquele time porque ele foi marcado. Então tu precisa ter alternância de esquema. Tu precisa ter criatividade. E para isso tem que ter jogadores. Mas para isso tu tem que ter treinador. Tem que tirar o Renato? Não tem que tirar o Renato. Só que eu acho que o torcedor do Grêmio não acho. Mas tudo bem, eu posso estar errado, não tem problema nenhum. Eu vou me surpreender se o Grêmio conseguir ter a mesma produtividade do que teve outrora. Por quê? Porque o esquema foi marcado. Né? O Luan, naquela oportunidade, era um grande referencial do sistema de jogo do Grêmio. Quando o Grêmio foi marcado, o cara que mais sofreu foi o Luan. Não conseguiu mais jogar.
Ele era o reloginho daquele sistema de jogo. O Grêmio foi marcado, subiu o Luan. E aí o Luan caiu de produção e não conseguiu se reerguer. Por quê? Porque o esquema estava marcado. Então, não adianta ter o substituto do Arthur, não ter o substituto do Everton. Se é para jogar do mesmo jeito, o Grêmio não vai conseguir. Vai ter bons jogos? Vai. Mas para ganhar o campeonato, para bater o Flamengo, vamos ser bem pragmático, para bater o Flamengo, não, precisa mais. O Grêmio precisa ser diferente para bater o Flamengo. O Flamengo, antes da pandemia, né? Como eu já falei, às vezes as coisas mudam pós a hecatombe, que é o que eu acho e espero que aconteça com o Flamengo. Juliano, assina embaixo. Cara, eu assino embaixo. Eu só quero botar um pequeno parênteses em relação ao Roger, que eu acho que realmente falta um pouco de vestiário para ele, mas eu acho que o Roger sofre um pouco de preconceito. E até escrevi isso na coluna, eu escrevo uma coluna no Bola VIP, né, 2 vezes na semana. Um abraço pro Matheus, lá pra rapaziada do Bola VIP. E eu escrevi isso, foi bem polêmica até a coluna, que eu falei assim, o Roger Machado não é Jorge Jesus por causa do preconceito. Vou explicar aqui, é meio polêmico, daqui a pouco vocês vão dizer, não, o Juliano é maluco e tal, mas né, é uma coisa que me ocorreu pelo seguinte, o Roger, ele é brasileiro, né, ele tá começando a carreira agora, e ele é preto, né. O Jorge Jesus, ele vem da Europa, ele é branco, ele vem da Europa, então quando o cara vem da Europa ou vem aqui da América Latina e habla, meu Deus do céu, uma paixão que existe aqui no Brasil, né? Quando o cara habla, cabeludo e tem o sobrenome Sousa Ruiz, então a galera adora. E aí, cara, eu acho que existe com o Roger daqui a pouco um pouco de preconceito, porque eu acho que a filosofia de trabalho do Roger e a mentalidade de futebol dele são muito parecidas com a do Jorge Jesus, né? Essa coisa de novidade, do futebol moderno, do toque de bola, do profissionalismo, esse negócio do, vamos treinar em 2 turnos, não, hoje nós vamos treinar na chuva, não vamos poupar jogador. Só que com o Jorge Jesus funciona porque ele é o Jorge Jesus, pô, é o cara que veio do Benfica, ele veio da Europa, como é que nós não vamos ouvir esse cara? E o Roger é o Roger, né, tem 10 anos de diferença para os jogadores aí que estão no fim de carreira, quem é esse cara aí vai mandar eu treinar a tal hora, quem é esse cara que vai mandar eu fazer tal coisa? Então acho que rola um pouquinho de preconceito com o Roger, muito por causa dessas questões, né, e daqui a pouco só o tempo mesmo de trabalho vai fazer com que ele seja mais compreendido e mais respeitado até, mas eu concordo muito com o que o Ribeiro falou, daqui a pouco depois da pandemia as coisas podem mudar para melhor, daqui a pouco pro Grêmio, daqui a pouco o Renato vai se reinventar também, eu sou um cara fã incondicional do Renato, por tudo que ele representa pro Grêmio, né, desde o balão aquele para dentro da grande área, né, pro gol do César, até o título da Libertadores em Lanús, é uma coisa incrível tu ver o teu maior ídolo da história ser campeão dentro do campo e fora como treinador, é uma sensação ímpar, assim, e o ídolo Renato é né, mas o Renato treinador é outra coisa que a gente tem que separar, mas eu acho que ele precisa de mais tempo, precisa do Jean-Pierre no time, precisa tentar azeitar esse time para ver se ele consegue se reinventar com esses jogadores e voltar a ser aquele grande Grêmio de 2017. E nessa questão, sei que o Thiago vai falar um pouquinho de Fernandão agora, mas vamos acompanhar umas frases interessantes, legais e que bombaram ontem de Fernandão na rede social. De vocês merece demais! Tá aí, Thiagão. Fernandão, treinador depois, por que não deu certo? O momento do Inter era o pior possível para se tentar essa estratégia. Como é que eu posso dizer? Nem foi uma estratégia, foi o recurso disponível, que era alçar o Fernandão da pasta executiva de futebol à Casa Mata, quase como uma costura de band-aid, assim, para tentar sarar uma ferida de um momento muito ruim que o Inter vivia, de vestiário, de aspecto econômico, de brigas internas que chegaram até as vias de fato, de coisas bem horripilantes de um grupo de gestão de pessoas, não estou falando só de futebol, mas era um ambiente de trabalho muito, muito tenso, era um ambiente de trabalho complexo de se gerir, e se apostou nas fórmulas mágicas do futebol, né? Não, bota o Fernandão ali, que daí ganha uma aura de liderança e com isso se resolve, e aí ele encontrou resistências de vestiário, encontrou dissidências de vestiário. Uma coisa assim, a vida não vai poder nos dar o argumento
porque a morte precoce do Fernandão, ela rompe a possibilidade de uma análise. Mas tem algo dentro de mim que diz que o Fernandão teria sido um grande técnico de futebol, se quisesse ter sido, se tivesse insistido. Ele, inclusive, depois de técnico de futebol, ele vira comentarista de futebol dos canais Sport TV, né? E foi a última vez que eu o encontrei, 13 dias antes da sua morte, foi em Caxias do Sul, na sua estreia pela Sport TV, e nós batemos um papo, e é uma memória que eu tenho muito bonita com o Fernandão, e foi um Inter e Cruzeiro, em que ele estreava pelo Sport TV, e logo depois ele seria comentarista da Copa. Como comentarista, pela maneira como se expressava, o Fernandão teria sido muito grande também. Mas como técnico de futebol, pela liderança nata, pela maneira de ver o jogo e pela maneira global de ser jogador, quando eu digo global é o seguinte, o Fernandão era um cara que vestia 9, que às vezes jogava como 10, e que se tu olhar qualquer jogo do Fernandão, vamos pegar só os 2 últimos que a televisão passou aí, que é a Libertadores Mundial, eu elenco pelo menos 5 vezes em cada jogo, ou seja, 10 lances, em que o bote do zagueiro é dado pelo Fernandão na meia-lua de defesa do Internacional. Então era um jogador que participava de todo o circuito que um atleta pode fazer, e tinha o repertório, tinha o munício para ser um cara que lia o jogo na sua totalidade. Tá? Não tem, a história não vai permitir a gente dizer se ele seria o cara ou não na Casa Mata, mas eu tenho a sensação que sim. Mas aquele momento ele foi alçado na pior, ele era o cara certo no momento errado. O cara certo no lugar certo, mas no momento errado. E esse fenômeno, às vezes, ele tem que acontecer com as 3 coisas, dando liga para dar certo. O Renato já foi o cara certo pro Grêmio no momento errado, mas teve a chance de voltar e voltar até que ele mesmo cavocou ser o momento certo, né? O Fernandão não vai ter essa oportunidade, mas também não carece. A gente consegue ter muito bem claro assim, o quanto ele foi precioso para a história do Internacional, importante, necessário, absoluto, né? E aquela rápida passagem como técnico ali, ela não foi como deveria ter sido, mas também não faz diferença, sinceramente. Gente, passando para vocês aí, a questão da ajuda do Eduardo, na tela para você também. Eduardo Ludovic é um atleta, está precisando muito de um auxílio, tem uma vaquinha online para ele, está aí, digita lá no Google, ajuda ao Eduardo Henrique Ludovic. Ele tem uma meta de arrecadar 50 mil reais, anota bem o nome aí, tem todos os dados bancários, toda a questão da história do Eduardo está descrito no site da Vaquinha Online. É um site muito confiável, Vaquinha com K, tá? Não é na questão tradicional. Ele é um atleta que tem passagens pelo São Paulo, de Rio Grande, tem a questão também do Brasil de Farroupilha e várias outras. Está realizando um delicado tratamento médico e precisa muito de ajuda. Essa daí, Ribeiro, entra naqueles 99% dos jogadores de futebol, Ribeiro Neto, que hoje a meta dele é 50 mil, os jogadores da categoria de base do Grêmio que estão subindo já estão ganhando isso. E a gente vê que é uma realidade muito distinta dos adversários que o Grêmio enfrenta no Campeonato Gaúcho. Exatamente. Quem puder ajudar, por favor, né? Mas é isso, né? Eu digo os 3%, né? Tem uma série chamada 3%, é isso também, né? Não sei. Tem uma série brasileira da Netflix. 3% é a elite do futebol brasileiro da Ilha da Fantasia, né? É 3%. O resto tudo é trabalhador, jogador de futebol trabalhando para pagar os boletos, né? É um negócio que é complicado realmente, né? Aliás, quando é que inicia o espanhol mesmo? É agora? Quando é que inicia? Agora, final de semana. Tá. E o inglês também, né? Dia 14, o inglês. Tá. E me recorda assim que quando é que é o nosso gauchão mesmo? Em julho? Então, nessa questão, não tem... não se existe data sobre isso, até alguns clubes... Pode colocar aí na tela também a questão do Twitter do Caxias, a gente vai falando em cima. O Caxias realizou testes da Covid-19 em seus atletas e o Caxias hoje está voltando aos treinamentos. Aí a publicação oficial do Caxias, referente o retorno, né, referente aos testes, a gente já tem o São José treinando também. Falei com o pessoal da assessoria de imprensa do Pelotas, que a gente vai receber essa semana, o Ricardo Kubalcini, que é treinador, era do Internacional e hoje é o do Pelotas.
Eles vão voltar a treinar esta semana também, Ribeiro. Então, conforme os times vão voltando, tem um mapa do Rio Grande do Sul sobre os casos da Covid, a expectativa é que retorne ali no último final de semana de julho ou no primeiro final de semana de agosto também o retorno do futebol gaúcho. Lá no Rio de Janeiro já tem uma questão de um acordo também da prefeitura, do governador com a Federação Carioca para a retomada dos treinamentos dos jogos. Só que o que acontece? Na semana passada, 16 jogadores do Vasco da Gama testaram positivo para a Covid. Como é que retorna o campeonato nessas condições? Aqui no Rio Grande do Sul, todos os times que estão realizando os testes estão apresentando dados negativos agora na sua equipe. Pode voltar sim o Campeonato Gaúcho, mas, segundo o governador do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, só nas regiões com bandeira amarela. Tem um mapa aí nesta questão, Marvin, se conseguires colocar, a gente dá uma analisada aí, ó. Hoje o mapa está assim, risco baixo, médio, alto e altíssimo. Hoje a predominância é da bandeira laranja, assim que a região de Porto Alegre, Passo Fundo, Erechim, Serra Gaúcha tiveres a bandeira amarela, volta o campeonato. Hoje, se quiserem fechar o ônibus e jogar lá em Pelotas, todo mundo, ó que sai campeonato, Ribeiro. Pois é, e se pensou nesse tipo de possibilidade, né? Não sei. Enfim, tomara que as coisas evoluam, né? Sabe que hoje eu gravei um post para minha página e a semana passada eu fiz um mote do sócio-cliente, né? Que nós tínhamos discutido aqui, mas eu confesso para ti que hoje eu fiquei assim numa dúvida, o que eu vou falar, meu Deus do céu? Sabe, porque é complicado, as coisas parece que estão imobilizadas, né? Nos falta elementos dentro do nosso, não mundiais, porque o campeonato alemão voltou, sempre tem assunto e tal, mas para a gente não entrar naquele enchimento de linguiça, né? Que é uma coisa meio pernóstica até. As coisas não estão evoluindo e eu espero que isso aconteça. Aliás, eu vou deixar bem claro para você, eu não aguento mais não ter futebol, cara. Chega, não dá mais, não aguento mais, entendeu? Sabe, é um horror isso aí, sabe? Mas tudo bem, a gente sabe que não dá, porque essa pandemia é desgraçada, sabe? Esse vírus desgraçado, esse morcego desgraçado, esse chinês desgraçado, tô brincando, né? Então, sabe, não dá mais, cara. Doente já com isso aí, cara. Ô, Juliano, e pra ti, volta ou não volta agora no mês de julho, agosto com esses dados? Pois é, cara, eu acho que a gente vive num momento que a gente não tem certeza de nada, né? Eu acho que com base na ciência, com base nos estudos, que a gente tem que tomar qualquer tipo de decisão. E aí é muito engraçado, para não dizer triste, porque no momento que a Europa está reabrindo tudo, mas reabrindo com responsabilidade, depois de ter feito lockdown, depois de ter tomado todos os cuidados e ter testado muito, o Brasil está querendo fazer o mesmo, né? Eu acho muito estranho, porque quando começou a pandemia, fecharam tudo com medo, né? E foi certo o que fizeram. E agora que está no ápice do negócio e a curva no Brasil só cresce, querem abrir tudo de novo, né? Então, assim, a gente não tem certeza de nada, né? É muito complicado, porque pode chegar daqui a pouco, dia 14, vamos analisar o mapa, que foi que o Rio Grande do Sul, aqui o governo do estado estabeleceu como parâmetro, vão analisar o mapa e vão ver, não tem como voltar ao futebol. Porque pensa bem o que envolve um jogo de futebol, mesmo que não tenha torcida, né? A gente foi fazer Grêmio e São Luís de Juiz, acho que foi, o Grêmio virou parindo uma bigorna até o jogo, e a gente foi fazer esse jogo no dia 15 de março, se não me engano, e foi o último jogo do Campeonato Gaúcho. Última rodada, né? E aí eu comecei a analisar, tem os seguranças que tem os Stewart lá que, né, ficam dando uma força, tem todo um staff por trás, no mínimo tinha ali umas 200, 300 pessoas da imprensa, pessoal da Copa, os jogadores dos dois times, os reservas, os técnicos, o staff do Grêmio de São Luís de Juí, olha a pá de gente que envolve, né? O negócio é altamente contagioso, como é que faz daí? Né, para voltar num cenário de que o mapa está laranja no estado, por exemplo. Então, acho que é muito complicado, é muito difícil. A gente vive num momento aqui no Brasil que, nossa, sem comando nenhum, né? O Ministério da Saúde não tem ninguém, o presidente é um pirado. Então, é muito difícil a gente tomar qualquer decisão em cima do cenário atual, né? Agora, vai acontecer, vai caber a nós, né? A gente ter consciência, ficar em casa,
Enfim, cara, a gente é meio que um barco assim sem rumo, né? Que nem eu costumo falar sempre. Eu não sei, sinceramente, opinar sobre o retorno do futebol. Me faz muita falta, eu sou apaixonado pelo futebol. Muita gente diz assim: ah, Juliano, então tu deve ser rico porque tu quer ficar em casa. Não me entendam mal, assim. O que eu defendo? Eu quero que as pessoas que precisam trabalhar, elas têm que ir trabalhar. Tem que sair, o cara que é garçom, o cara que é motorista, o cara que é Uber tem que trabalhar, né? O empresário lá tem que abrir a empresa dele. O que eu fico indignado é que com as pessoas que podem ficar em casa, que têm essa possibilidade de ficar em casa, vão fazer junção em praça, vão passear em Gramado, vão pra praia, vão fazer churrasquinho com os amigos, entendeu? Porque se essa galera se contaminar e contaminar alguém que precisa trabalhar, vai ferrar com as pessoas que precisam trabalhar, vão ter que ficar 14, 15 dias em casa, entendeu? Então, acho que essa consciência que a galera tem que ter, eu acho que todo mundo tendo essa consciência coletiva, o futebol vai voltar o quanto antes. Só que, infelizmente, é o que a gente não vê agora, esse que é o grande problema. Eu reencontro muito, eu morei muitos anos na cidade de Rio Verde, lá no estado de Goiás, e lá na questão, olha, a gente estava totalmente fechado aqui no Rio Grande do Sul, comércio fechado. Eu estava em quarentena em casa, logo depois do Clássico Grenal, onde o presidente Romildo e o presidente Marcelo testaram positivo. Como eu tive contato, estava em casa trancado, e meus colegas, amigos de lá, fazendo festa, e lá tem muita questão, festa em fazenda e tudo mais, eu só acompanhando. Mês passado, festas. Semana retrasada, ninguém de máscara nos ambientes, na cidade, circulando para lá e para cá. O que aconteceu? Explodiu casos de Covid na semana passada, faltam leitos e hoje fechou tudo lá. Então eles poderiam ter uma consciência, olha, no Rio Grande do Sul tá assim, em São Paulo tá assim, não é porque aqui hoje ainda não tem que a gente pode ir, tá Bangu. Não, agora se complicaram porque tá tudo fechado lá em Rio Verde, Goiás e no estado de Goiás também. Daí a gente tem uma outra realidade no Amazonas, no norte do país. Ô, Tiagão, aquela placa ali atrás do Juliano, venda de ingressos, só em dinheiro, este ano nem em dinheiro, né? Uma situação muito complicada. A gente observou um relatório da dupla Caju, inadimplência agora de 20%, da maior fonte de renda, mas é que não tem atração, não tem jogo, não tem nada. Claro. Antes de falar sobre a renda, até já vou anunciar uma para vocês, sobre a questão do mapa que a gente apresentou na tela, mapa passado com dados oficiais do governo do estado, tem que se levar em consideração algo que esses mapas não têm trazido, que é a subnotificação. A subnotificação que nos deixa em estágio laranja, muitas vezes ela já está no estágio vermelho, que é o caso de Porto Alegre e Lajeado, que ela está no limite do estágio laranja. Porto Alegre e Lajeado, elas estão batendo no teto do vermelho e tiveram recentemente no vermelho. Caíram para o laranja, estando no limite, numa margem de erro de contas que pode jogar para o vermelho. Isso também vale ressaltar que o inverno está dando as caras. E o inverno é mais assim, aprazível para o vírus, né? O inverno ele é mais jogo para o vírus, e então nós devemos encarar um dos piores momentos a partir do inverno. Por isso eu acho muito difícil estabilizar o Campeonato Gaúcho, porque um dia eu vou ter Pelotas à disposição, daqui a uma semana dispara foco em Pelotas, fecha Pelotas, e aí o jogo seria em Pelotas e vai ser levado para outro lugar, e aí seria uma piorra louca, assim, para a gente dizer, né? De um estado incerto do futebol. Muito complicado estabilizar assim, né? Brasília também, viu, Guilherme? Brasília abriu de uma maneira bastante abrangente as suas realidades de quarentena e agora está se obrigando a ver o lockdown de novo porque voltou um grande número de contágio. Então, o Rio Grande do Sul vai passar por isso provavelmente e infelizmente, né? Porque estamos flexíveis demais e de uma maneira irresponsável por parte de muitos, e aí vai acabar que novamente os contágios vão ganhar números, como a gente tem visto, por exemplo, Para mim deu uma travada o Tiagão. A gente já tenta restabelecer o sinal dele, a gente já tenta restabelecer, pessoal aí de casa, a gente vai se adaptando, né? Novas tecnologias, novas ferramentas também. Mas Ribeiro, é preocupante isso, né? Não, mas tá muito bom, viu? Hoje vocês já deram uma amostragem aí, o seguidor já viu uma amostragem de como nós estamos preparando aqui. Hoje já entraram os VTs bonitinhos, sabe? Eu gostei muito, viu? Ficou bem legal. Sabe o que é isso, Ribeiro? O tal do... Tiagão, deu uma travada, a gente já recupera. Isso, Ribeiro, é que na sexta-feira... mais duas, tu pede música.
Na sexta-feira caí encerramos feio aqui. Na sexta-feira encerramos o plantão RDC Coronavírus. Eu, Guilherme Paz, Guilherme Macalossi e a Melanie Rupental. Hoje, na grade da RDC TV, temos agora às 2 horas da tarde o Portal RDC. E à noite, às 22 horas e 15 minutos, retorna ao estúdio, esse estúdio onde eu estou, vai ter uma bancada toda nova, uma revitalização, uma rearquitetura, o Cruzando as Conversas. Então, eu que estava no período noturno e apresentando a RDC Esporte, agora volto para a minha tradicional rotina, volto para amanhã e com tempo exclusivamente me dedicando ao RDC Esporte. Ribeirinho. Que bom! Ai, fiquei muito feliz, viu? Seja bem-vindo. Obrigado, Ribeiro. Tiagão, encerra aí que a gente vai... Pode falar. Peraí. No finalzinho do programa eu quero fazer 2 considerações. A primeira, agradecer ao Barrissa B na sequência, né? Quero agradecer ao Júnior Maicá, que mandou uma mensagem muito legal para mim aqui no meu WhatsApp, pelo meu aniversário. Júnior, obrigado, querido. Sucesso, sempre. E dizer o seguinte, cara, eu terminei de ver o Vikings, terminei de ver o The Last Kingdom, adorei as 2. E agora, eu já tinha visto o Dark, que também achei muito legal. Eu tô numa dificuldade para achar uma outra série. Cara, eu já tentei, até o Punho de Ferro, esse da Marvel, não consegui. Ruim. Tentei vários, assim, uma que é meio modinha. Ajuda aí, ele, Juliano. Dá uma dica aí pra ele. Não, Eu vou dar uma dica, Ribeiro. Eu vi todo o Last Kingdom e eu... A droga. Não, vou te dar a morta. Eu vi todo o Last Kingdom, tá? E tô na 4ª ou 5ª temporada dos Vikings, eu acho fantástico. Mas eu vou te dar uma que quebra totalmente, não tem nada a ver. Fargo, vai nessa. Baseado nos irmãos Green. Fargo, vai nessa. Tá Venceu bom. muito prêmio, é boa demais. Dá uma conferida. Juliano, e eu me surpreendi. Não assiste? Cara, eu tenho jogado muito videogame, né? Tenho jogado muito também. videogame nessa quarentena. Eu jogo Pro Evolution Soccer, que eu jogo softball, né? Eu não jogo outro. Eu sou um Zé, aqueles de tirinho, então aí eu entrar na cena eu levo um tiro na cabeça e eu morro na hora. Eu sou um 0 à esquerda. Então eu jogo muito futebol e até, inclusive, cara, se abriu um nicho legal pra mim, que eu comecei a entrar em algumas ligas aí de Pro Evolution Soccer que a galera faz e tudo mais, e comecei a narrar jogo, cara, dos caras, né? No game. Então, tipo assim, narrei final de semana o Gui Fera, que foi campeão mundial em 2017. Narrei ontem o jogo do Vitor Abdala também, que foi campeão das Américas, terceiro no Mundial de 2019. Então, comecei a achar um nicho bacana, cara. E, tá até dando pra faturar uns pila aí, fazendo esse... narrando o jogo. Cara, que massa! Tomara que tu vá para o FIFA também, porque eu não aguento mais o Caio Ribeiro lá com o Thiago Leifert narrando o jogo. Mas sabe que o PES, cara, tá tomando conta, viu? Não, agora quando mudar o 21 eu vou pro PES. Tô no FIFA desde setembro do ano passado. Meu time tá encaixadinho, montei um time 92, cara, só fazendo desafio, tá maravilhoso. Não tem como mexer. O problema é a pecinha atrás dele, o time é bom. Ribeiro, obrigado. Valeu. Tchau pra todo mundo. Obrigado pelas mensagens. Thiagão. Valeu. Tamo junto. Thiagão, obrigado. Feliz aniversário pro Ribeiro, um grande abraço, valeu. Só pedir pra tirar a trilha aqui agora. Que a gente tem coisas ainda pra chamar. Thiagão, obrigado. Agora sim. Vamos nessa, um grande abraço, valeu, gente. Juliano, obrigado. Valeu, forte abraço. Um abraço pra todo o povo azul. Dá-lhe Grêmio. Valeu. Gente, a gente vai encerrar o programa hoje chamando o fato verídico do Fred, atacante que agora é do Fluminense e olha, bombou na rede social. Então a gente fecha o programa para dar uma desopilada, uma descontraída com o fato verídico do Fred. Acompanha aí, obrigado a todo mundo. Lembrando, Vogel, conectividade é o que nos une e CERS, há mais de 50 anos sendo referência em estádio e aprendizagem no estado do Rio Grande do Sul. Acesse www.cers.org.br e fique por dentro de todas as novidades. Vai contigo aí, Fred. Não, teve um jogo, agora fato verídico mesmo. Teve um jogo aqui, foi um jogo treino, 2012. O pessoal tinha mais de 60 mil aqui na Laranjeiras. Sei como é que esse povo arrumou pra entrar aqui, moço. Tava uma loucura. Aí, povo em cima de prédio, cobertura, que em cima tinha ali no refletor, tava muito perigoso.
Eu falei, pedindo o pessoal para ir embora, torcida tricolor, vai embora, tá perigoso pra vocês, pelo amor de Deus. Aí eu falei, ó, vou fazer um gol de bicicleta pra todo mundo ir embora. Aí fui, o Deck pegou uma bola, o Thiago Neves bateu o escanteio pra ele. Isso é fato dele, foi aqui na Laranjeira. O Deck deu uma descascada na bola pra mim. E aí eu não sei como é que foi que eu fiz, moço. Fiz um movimento pra trás meio louco assim. E dei tipo uma bicicleta meio volei. Bola quicou no chão e entrou antes. Aí o povo, mais de 68 mil pessoas, saiu tudo da Laranjeira. Eles ficaram tudo lá em cima vendo, ó. Lá do clube. Desculpa. Deu mais de 60. Ó, até o relógio falou, desculpa, não encontrei. Isso aí é fato verídico. Pode perguntar aí. Em 2012 foi isso. Não tem imagem, porque o treino era fechado, a imprensa não podia entrar. É fato verídico. RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une.